Olá, pessoal, tudo bem? Dando continuidade então ao nosso curso de Desenvolvimento e Sustentabilidade, hoje queria encerrar nosso módulo 3, onde a gente, a professora Luciana Ferrari e eu, André Pache, viemos trabalhando o tema das correntes do ambientalismo, tanto da perspectiva hegemônica, né, na última semana, quanto agora apresentar um pouquinho do debate sobre as correntes contra-hegemônicas, né, as lutas por justiça ambiental e contra-correntes do ambientalismo diferentes da perspectiva hegemônica que foi apresentada na última semana. Então, em três pontos principais para a conversa de hoje. Primeiro, resgatar um pouquinho daquilo que o Martins Allier agrupa como o ecologismo dos pobres ou ecologismo popular, as lutas por justiça ambiental. Apresentar em seguida algumas contracorrentes, né, e correntes contra-hegemônicas do ambientalismo e olhares importantes que vêm surgindo, né, que diferentes um pouco dessa perspectiva mais dominante. E por fim, colocar um pouco alguns horizontes do debate que vão abrindo possibilidades de rediscutir alguns valores e algumas perspectivas políticas para o futuro, do ponto de vista de alternativas sistêmicas. Então, nessa terceira parte, quando a gente vai falar um pouco do decrescimento, bem viver, pós-extrativismo, direitos da natureza. Começando um pouquinho, aproveitando o tema da última semana, onde a gente teve no Brasil um debate sobre o racismo muito intenso, né? Um debate antirracista muito forte, tanto pelo Dia da Consciência Negra, quanto por, enfim, violências racistas e, ao mesmo tempo, protestos antirracistas que foram surgindo. Tem aqui duas matérias de um projeto de jornalismo negro, né, que é o Alma Preta, de um projeto antirracista. Uma primeira do começo da pandemia, né, do primeiro mês ali da pandemia, que dizia que com menos acesso à água e esgoto, a população negra estaria mais exposta a doenças, né, trazendo aí um tema ambiental urbano importante. E um segundo tópico mais específico, uma segunda notícia do ano passado, mais específica de uma comunidade em Salvador, né, da Ilha da Maré, na Baía de Todos os Santos, onde a liderança denunciava o que a gente vive ali, o que a gente vivia ali seria racismo ambiental. Por que o tema do racismo ambiental, né, nos permite resgatar, e o tema do racismo ligado às questões ambientais nos permitem resgatar um pouco do que são as lutas por justiça ambiental? Justamente foi a denúncia da questão racial, aí começando um pouco sobre, trazendo um pouco das origens, né, desse movimento por justiça ambiental, é justamente a identificação dos riscos ambientais desiguais desde os anos 1960 lá nos Estados Unidos, que o olhar, sobretudo para a questão racial, né, revelava em relação aos riscos, em relação à contaminação desigual que sofriam os diferentes grupos. Então, a gente já tinha aí nessas lutas que foram organizadas nos anos 80, articulando um conjunto de lutas diverso, né, de lutas sociais, de lutas ambientais, de lutas por diversas agendas territoriais, que a gente tem a origem aí do movimento por justiça ambiental, que tem sua origem lá nos Estados Unidos, articulando essas lutas e denunciando o racismo ambiental. O que a gente tem em comum aqui, não só com o tema do racismo? O reconhecimento, né, das desigualdades estruturais da nossa sociedade e das expressões dessas desigualdades também do ponto de vista do sofrimento ambiental, também do ponto de vista dos riscos ambientais desiguais em que os diferentes grupos sofrem na sociedade, né? Então, esse movimento por justiça ambiental surge como uma rede, uma rede muito diversa que articula movimentos sociais, organizações não governamentais, setores de igrejas, setores religiosos, enfim, movimentos pelos direitos civis, movimento negro. Então você tem uma articulação de diferentes lutas que vão conseguir também articular a questão ambiental com outras questões mais estruturais, né? Então, o que está de forma bastante relevante nessa agenda do,
do racismo ambiental e também da justiça ambiental, né? A crítica àquele senso comum ambiental que a gente viu nas últimas 2 semanas, que marca, né, uma perspectiva abstrata, né, de que, primeiro, todos os seres humanos, toda a população seria atingida potencialmente de forma igual ou equilibrada ou, enfim, da mesma forma pela questão ambiental, pela degradação ambiental. Esse planeta tratado de forma genérica, né, sem um olhar multiescalar e sem um olhar territorializado para as questões concretas vividas de forma diferente por diferentes grupos, né, e também uma crítica aos limites dessa abordagem mercadológica, né, que marca a perspectiva hegemônica da solução aí, que passa pela razão neoliberal, como a gente viu nas últimas semanas. Então, há um reconhecimento no movimento por justiça ambiental das desigualdades ambientais articuladas às desigualdades sociais, às desigualdades territoriais, né? Há uma compreensão de que a proteção ambiental e o sofrimento ambiental são desiguais na sociedade, são desiguais entre os territórios e que isso é uma agenda fundamental que precisa ser articulada aí para que a gente consiga produzir de fato justiça ambiental. Alguns princípios, algumas estratégias desse movimento e uma síntese do seu significado, vocês aqui estou resgatando um pouco daquilo que a gente trabalhou na leitura da semana passada, né, do Henri Axelrad, da Cecília Mello e do Gustavo Bezerra, né, que é um trecho desse livro, O que é Justiça Ambiental, que a gente leu para a última semana, que articula um pouco dessa história do surgimento dos movimentos pela justiça ambiental contra o senso comum ambiental, né? Alguns princípios fundamentais desde o surgimento desse movimento. Um princípio seria de que há poluição tóxica para ninguém, né? De que a gente tem que proteger, e aí também com olhar para quem é mais vulnerável, né? As pessoas dos riscos ambientais, de que a gente precisaria articular um outro modelo de desenvolvimento com um processo de transição justo, que não penalize também especialmente as pessoas mais vulneráveis, os territórios mais vulneráveis, né? Que mobilize políticas ambientais a partir de um processo politizador e não de um processo despolitizador. Então, reconhecer que a gente precisa de políticas ambientais democraticamente instituídas, né? Políticas ambientais que passem por processos participativos e que a gente politize a questão ambiental ao invés de acreditar, né, que essa questão seria uma questão técnica ou uma questão resolvida ali por saídas do mercado. Então, algumas estratégias que esse movimento desenvolveu, que são destacadas também por esses autores, e que eu organizei aqui a partir de uma reflexão de uma pesquisadora de planejamento, né, a Faranak Miraftab, que ela diz que, pensando um pouco essa relação dos movimentos com o Estado e das possibilidades de intervenção no planejamento, ela identifica ali dinâmicas de atuação em espaços convidados abertos pelo Estado e espaços inventados transgressores, né? A necessidade de articular esses dois universos de ação, esses dois campos de ação nas estratégias dos movimentos sociais em sua relação com o Estado. Então, um pouco do que os autores trazem para a gente das estratégias desse movimento partem, né, de uma produção de conhecimento próprio sobre questões de mapeamento de desigualdade ambiental, de denúncias, né, e levantamento de dados que permitam a ação em cima desses dados e informações levantadas. Também uma atuação mais de pressão sobre o Estado, né, em relação à aplicação das leis, que é desigual também, né, então para que elas sejam aplicadas, no aperfeiçoamento da legislação ambiental com participação das pessoas, por outras racionalidades no exercício do poder estatal, que não a reprodução da violência, que não esse modelo palaciano corporativo aí de tomada de decisão pelo Estado, né?
e também a introdução de procedimentos, né, uma crítica aí aos procedimentos de avaliação de impactos ambientais, ao que é chamado de uma indústria aí dos EIA-RIMA, né, dos estudos de impacto ambiental, relatórios de impacto ao meio ambiente, que são em geral contratados pelos próprios construtores e que tem aí uma série de contradições e limites, e aí a necessidade de colocar outros procedimentos e outras questões para o debate, aí colocando a equidade ambiental à tona, né? Também é uma estratégia importante desse movimento. E do ponto de vista das ações transgressoras, ação direta, né? Ocupação de espaços, ocupação de lugares que são importantes, enfim, para fazer denúncia, para de fato criativamente abrir novos possíveis a partir de uma ação mais disruptiva, mais transgressora. Então, isso tanto se dá pela ação direta quanto pela massificação e espacialização do movimento, difusão espacial do movimento, como eles descrevem ali no texto que a gente leu na semana passada. A gente pode entender, então, lá na origem, esse movimento por justiça ambiental trata, portanto, de um tratamento justo, né, e um envolvimento significativo das pessoas na elaboração, no desenvolvimento, na implementação e aplicação de políticas, de leis, de regulações ambientais. E a gente pode entender a justiça ambiental como um conjunto de princípios e práticas que asseguram que nenhum grupo social suporte uma parcela desproporcional das consequências ambientais negativas. E aqui vejam que a questão do racismo ambiental, né, ela é um dos elementos estruturantes, né? A gente tem aí desigualdade de raça, de gênero, de classe e outras, né, distribuídas pelo território, que são importantes de trazer à tona. Então, a justiça ambiental busca assegurar que nenhum grupo suporte de forma desproporcional consequências ambientais negativas, assegurar o acesso justo e equitativo aos recursos ambientais e às informações sobre os recursos, sobre os projetos que têm algum impacto sobre os recursos, enfim, sobre os processos participativos para as pessoas. Então, acesso à informação também como um elemento de justiça ambiental, e favorecer o protagonismo e a participação popular na construção de modelos alternativos de relação com o meio ambiente, de tratamento da questão ambiental. Então, essa noção de justiça ambiental implica, né, o direito a um meio ambiente seguro, sadio e produtivo, compreendendo o meio ambiente como uma totalidade, né? Então, esse olhar para a questão ambiental como totalidade também unifica aí os diversos movimentos, as diversas articulações contra-hegemônicas, né, por justiça ambiental e nessa agenda do ecologismo popular. Algumas das contracorrentes, das correntes contra-hegemônicas que a gente vai ver, também dialogam muito com essa agenda da justiça ambiental, ou se situam aí nesse campo de problematização da justiça ambiental, por trazer também algumas das desigualdades estruturais da sociedade para o centro da reflexão sobre o desenvolvimento, sobre as saídas para a questão ambiental, né? É o que a gente vai ver agora. Então, entre essas contracorrentes, a gente destacaria aqui 4 das contracorrentes, entre tantas outras que a gente tem, né? Eu vou abordar aqui com vocês o ecofeminismo, o ecossocialismo, o ecoanarquismo, né, como mobilizadores de questões estruturais, também a ecologia profunda como uma outra abordagem disponível aí sobre a questão ambiental. Então, quando a gente fala do ecofeminismo, a gente está tratando, sobretudo, sobre um processo de visibilização das opressões de gênero construídas estruturalmente na nossa sociedade, né, e de como elas se articulam, como tem uma raiz comum à opressão das mulheres e a superexploração da natureza, né, como são partes de um mesmo fenômeno, né, esses dois processos. Há uma crítica no ecofeminismo de uma ordem cultural simbólica, né, o patriarcado, e de uma ordem econômica, o capitalismo. Então se articula aí uma crítica econômica, uma crítica ao capitalismo e uma crítica ao patriarcado, relacionando então
esses processos enfim, na relação construída com a natureza. Vou deixar vocês aqui com palavras da Shiva, né, que é uma das autoras referências aí, e ativistas referências do ecofeminismo para a definição desse tema. What ecofeminism is first and foremost the recognition that the forces that marginalize, dominate, oppress nature are the same forces that marginalize and oppress women. And it's in the minds and the worldview created by capitalist patriarchy to conquer nature as well as dominate women. I'm not saying that there hasn't been patriarchy before, but that patriarchy was based purely on cultural religious terms. It wasn't an assault on the very basis of our survival and sustenance in life. And that's what's unique about the current time. The second thing about ecofeminism is it is also a recognition simultaneously of the creativity in nature and the creativity in women. And is therefore a challenge to the false claims of capitalist patriarchy that defines capital as the creative force and defines nature into deadness as inert matter, defines women into passivity. And reclaiming that creativity, making it visible, is the path to another economy, another politics, another philosophy, another science. So ecofeminism is not just about women. Ecofeminism is about another ordering of the human community, to have respect for all beings on earth, therefore earth community, to have respect for all humans, independent of race and gender and ethnicity and religion and class, and recognize that in all our difference, we are equal. That equality does not have to mean sameness. Diversity can be the basis of equality. Então a gente tem um processo no ecofeminismo que eu trouxe aqui uma citação, né, de duas autoras importantes, né, uma é essa que vocês acabaram de ouvir, né, que dizem que a gente não pode ignorar que os processos de modernização, de desenvolvimento e de progresso são responsáveis pela degradação do mundo natural e que o impacto dos desastres ecológicos atingem mais duramente as mulheres e que essas são as primeiras a protestar também contra a destruição do meio ambiente. Então, dentro de uma perspectiva super plural, né, dos diversos feminismos existentes, né, e plurais, há um processo de invisibilização, de desvalorização, de menosprezo, de exploração, desapropriação, apropriação do saber, apropriação do conhecimento, do trabalho, realizado sobretudo pelas mulheres, né, sem as quais a sobrevivência humana, a produção e a reprodução da cultura e da sociedade seriam impossíveis. Há aí um reconhecimento nessa agenda ecofeminista de que a exploração dos corpos das mulheres e do trabalho das mulheres, que foi tão essencial para a construção desse capitalismo patriarcal, também está ligada a um sistema de valores, né, e um sistema de opressões que também submete a natureza da mesma maneira. Né? Então a gente tem diversas, aí dentro dos feminismos, diversas perspectivas, algumas que colocam mais ênfase, né, num questionamento da perspectiva hegemônica de um feminismo branco, eurocentrado ou centrado no norte global e no capitalismo, nos países centrais do capitalismo, que oculta aí violências do processo de colonização, do imperialismo, do racismo estruturais aí dos nossos países. Então, há um reconhecimento, inclusive, do corpo das mulheres como uma das dimensões da colonização, né, que tem uma primeira dimensão dos estados colonizados, né, a submissão da natureza e o corpo das mulheres como elementos desse processo de colonização, né, como fronteiras aí desse processo de colonização, que se articulam, né, essa exploração dos corpos das mulheres e do não pagamento do trabalho do cuidado, do trabalho da reprodução da vida, né, que são trabalhos não remunerados, explorados e que são, sobretudo, impostos às mulheres, né, essa máxima exploração
dos corpos e do trabalho das mulheres está articulado também a um sistema de valores, né, que não compreende só o domínio sobre as mulheres, mas também o domínio sobre a natureza, né, essa perspectiva patriarcal de uma visão econômica de desenvolvimento que oculta as questões do cuidado. Então aí a gente tem uma agenda dentro do feminismo, né, uma agenda da economia feminista, né, que chama atenção para a economia do cuidado e para olhar para as atividades de cuidado, essas atividades que são tratadas como atividades como não trabalho, né, por serem exploradas e não remuneradas, né? Uma visão de uma economia também não mercadocêntrica, né? Reconhecendo atividades econômicas também nos lares, não só no âmbito do mercado, mas nos diversos âmbitos do Estado, inclusive nos lares, né? Nos lares das pessoas, das famílias. E há um questionamento aí sobre esse paradigma dominante do desenvolvimento da colonização como articuladores simultaneamente do domínio sobre a mulher e a natureza, e como vocês ouviram, né, também da potência criativa, que parte desse sistema de valores reduzir a natureza a um recurso, reduzir a natureza a algo que vai ser explorado, a algo que está ali disponível para ser capturado, e também essa passividade da natureza também está associada a uma passividade das mulheres, né, e do feminino. Então tem aí uma disputa por outros sentidos em relação a isso, reconhecer a potência criativa desses polos também, como disse a Shiva, é fundamental nos ecofeminismos, que vocês podem ver se articulam muito bem com a agenda que a gente estava vendo em relação à justiça ambiental e racismo ambiental, né? A questão de raça articulada com a questão de gênero, possibilidades de construção aí de olhares para essas desigualdades estruturais. Em seguida, uma outra perspectiva relevante seria a perspectiva do ecossocialismo. Eu começo deixando aqui Fábio Querido, professor do IFISH da Unicamp, que explica um pouco o que o Lowe aborda, né, quando fala de ecossocialismo. O ponto de partida é que o capitalismo é um sistema profundamente destrutivo. Então, partindo dessa constatação e de uma outra também, que o marxismo historicamente compartilhou concepções, digamos, percepções da história e do progresso, que também levaram a concepções destrutivas de dominação da natureza, do progresso das forças produtivas, de um certo fetichismo das forças produtivas que houve dentre boa parcela do marxismo, como disse Marcuse. Então, partindo desses pressupostos, a ideia do ecossocialismo o capitalismo é o principal responsável pela crise ecológica, e o marxismo, tal como ele foi hegemonicamente estabelecido, não dá conta de refletir sobre essa crise ecológica. Então é necessário uma inspiração recíproca, a saber, de um lado, o marxismo deve aprender com essas críticas ecológicas do capitalismo de forma a radicalizar sua crítica dos aspectos destrutivos do progresso, dos aspectos bárbaros da modernidade. Quer dizer, e de outro, por sua vez, a crítica ecológica deve perceber também, com a ajuda da crítica marxista, que a crítica ao produtivismo, para ela ir até as últimas consequências, ela precisa ser uma crítica do sistema da totalidade. Então, há aí perspectivas dissonantes, né, nem sempre concordantes com isso que vocês ouviram agora, em relação ao ecossocialismo, entendido não só como esse encontro, digamos assim, dos debates ambientalistas com o pensamento marxista. Eu diria que essa seria uma compreensão mais ampla do ecossocialismo, que tem aí várias etapas do seu pensamento, né? Uma primeira etapa onde há esse contato, uma tentativa de trazer um pouco dos debates ecológicos para o centro dos debates marxistas, né? Há também a busca na obra do Marx, nas reflexões de Marx e Engels, pelos debates ecológicos, né, pelas críticas ecológicas que estavam ali colocadas. Então são autores diferentes que vão fazer esses olhares, né, complementares, e depois também uma etapa onde isso vai ser articulado com essas duas formas de encontro aí dos debates ambientalistas com o pensamento marxista, vão estar
articulados com outras agendas que a gente vai ver daqui a pouquinho, mesmo a agenda do bem viver e outras diversas agendas de como olhar de forma ampla para essa crise ecológica como uma crise estrutural do capitalismo, né? O Foster trabalha um pouco de como o Marx já tem no seu pensamento, né, já está colocado na crítica ao capital, na crítica da economia política ali construída pelo Marx, tem uma crítica das consequências destrutivas da acumulação capitalista para o meio ambiente, né, nesse processo chamado de ruptura metabólica, né? Então, reconhecendo aí a crise ecológica como essa crise estruturante do capitalismo e que, portanto, a luta ecológica precisaria ser uma luta anticapitalista, uma luta pelo socialismo, assim como a luta socialista precisa colocar mais no centro essa agenda ecológica, né, diferente de algumas interpretações que naturalizavam, de alguma forma, uma busca por um produtivismo, né, uma busca por um processo produtivista que também é devastador, também enfim, mobilizado pelos mesmos paradigmas dominantes do desenvolvimento, ainda que com outras concepções, né, com outras concepções de organização da sociedade, mas sem esse olhar ecológico. Então o ecossocialismo parte desses princípios, né, parte desses olhares. Um trecho aqui do Michel Louvi, eu não sei exatamente a pronúncia, né, mas ele diz que uma reorganização do conjunto do modo de produção e do consumo seria necessário, né, baseado em critérios exteriores ao mercado capitalista. As necessidades reais da população é a defesa do equilíbrio ecológico. Então, vejam esse encontro das agendas, né, e que esse ecossocialismo conduziria, né, essa transição para um ecossocialismo, conduziria a um modo de vida alternativo, uma civilização alternativa, além do reino do dinheiro, dos hábitos de consumo induzidos, né, pelo capitalismo, da produção infinita, enfim, olhando para a obsolescência programada da mercadoria, olhando para a criação de necessidades, olhando para mecanismos aí essenciais desse processo de consolidação do capitalismo de forma crítica e de forma a superar o capitalismo para dar uma resposta à crise ecológica. Essa é um pouco a perspectiva do ecossocialismo. Uma perspectiva também anarquista, né, dentro dos diversos anarquismos, né, que dialoga mais com o anarcocomunismo, de alguma forma também relacionada aí, ou enfim, dialogante com essa anterior que a gente viu, mas o ecoanarquismo ele surge com uma perspectiva política de algumas correntes anarquistas, né, com um olhar para o meio ambiente, a partir da crítica estrutural do anarquismo em relação aos processos de hierarquia na sociedade, aos processos hierárquicos como os processos que fundamentam a dominação. Então, a dominação da natureza não humana por humanos teria origem nessa hierarquia na sociedade que precisaria ser derrubada. E aí há uma forte crítica especial no ecoanarquismo ao papel coercitivo do Estado, né? Há uma proposta, né, por uma ecologia social, de uma sociedade ecológica, uma sociedade que supere o capitalismo na construção de uma sociedade ecológica, e por autores desse ecoanarquismo, como o Bookchin aí, que está citado também, não sei se a pronúncia é essa, né? Por fim, uma última contracorrente para apresentar também esse horizonte de possibilidades, que não vai aí fazer uma crítica estrutural de como uma leitura estrutural da crítica ao capitalismo deve ser articulada do ponto de vista social, mas sim do ponto de vista biocêntrico, né? Uma crítica ao antropocentrismo, né? Ao colocar o humano no centro de todas essas reflexões, e uma abordagem, a ecologia profunda propõe uma abordagem biocêntrica, né? Uma abordagem na natureza, centrada na natureza, no valor intrínseco da natureza, né, que independe do valor de uso pelo ser humano, ou seja, a natureza não pode ser medida, não pode ser avaliada em relação a uma perspectiva utilitarista, né, pela humanidade. Então, há na ecologia profunda essa perspectiva de que todos os elementos vivos da natureza devem ser respeitados, o equilíbrio da biosfera deve ser garantido. Vejam que algumas frases que, colocadas fora de um conjunto de pensamento,
também parecem um pouco comuns aí a diversas perspectivas, mas quando a gente olha para os valores aqui traduzidos do Adams, que organiza aí quais são os princípios, os 8 princípios fundamentais da ecologia profunda, vou chamar atenção para alguns aqui com vocês, né? Os 2 primeiros articulam a questão do valor intrínseco da natureza, de que a riqueza e a diversidade das formas de vida contribuem para a realização dos valores, que são valores em si, não dependem da humanidade em relação à sua valoração, de que os seres humanos não têm direito de reduzir a riqueza e a diversidade, exceto para necessidades vitais. Então aqui a gente já vê uma outra perspectiva, né? A gente precisaria construir uma sociedade nessa ecologia profunda, baseada apenas na satisfação de necessidades humanas vitais em relação à exploração da natureza. E aí eu destaquei até em outra cor aí que a prosperidade da vida humana e das suas culturas seria compatível com um decrescimento da população. Então tem aí uma certa inspiração malthusiana aí de que há um problema em relação ao tamanho da população, que o tamanho populacional mundial seria um problema para a natureza. Então aí tem um elemento político importante dessa agenda, né? A ecologia profunda, então, está em conformidade com uma perspectiva de mudança política radical, de uma obrigação de transformar nosso padrão de vida, nossa relação com a sociedade, mas sem um projeto necessariamente dessas outras inspirações anteriores, mas um projeto mais biocêntrico, né? Um projeto centrado em outra relação com a natureza. E aí, encerrando, né, queria trazer algumas utopias e alternativas sistêmicas, especialmente 3 para o debate posterior. A ideia de decrescimento, né, a ideia de pós-extrativismo e o bem viver e os direitos da natureza. A gente já vai voltar aqui no tema da utopia, nesse videozinho do Eduardo Galeano, para a gente pensar um pouco qual é a função desses processos, né, de apresentação de horizontes utópicos. Queria trazer para vocês que essa ideia de decrescimento surge na Europa, né? O nome é uma provocação, não é exatamente o decrescimento, mas seria melhor sistematizado como desacostumar-se ao crescimento, né? Ou acrescimento, pós-crescimento, uma crítica à busca do crescimento pelo crescimento, uma crítica ao produtivismo em geral, aos processos de emancipação e liberdade, tanto especialmente no capitalismo, mas também em experiências na Europa de implementação do socialismo, que também foram experiências bastante fundadas nesse produtivismo, né, ou pelo menos essa é a crítica que se coloca por esses autores, de que esses processos todos estão fundados na dominação e exploração da natureza e que seria necessário. Aí o decrescimento não é uma agenda em si, não é uma corrente, uma agenda política fechada, mas tenta desenhar uma matriz de alternativas, né? Buscar sair do ciclo produtivista como um caminho, né? Então apontar uma direção, um caminho para a gente seguir em relação a essa questão ambiental, mudar as perguntas, né, de como podemos crescer para como queremos viver juntos com a natureza, criar um outro imaginário oposto à ideologia do crescimento, do desenvolvimento, tudo isso saindo ali, partindo de uma crise olhada a partir da Europa, que dialoga muito com um olhar latino-americano para os processos que incorporam aí uma divisão internacional do trabalho, um processo histórico que a gente estudou lá nas aulas de desenvolvimento, que é marcado pelas violências do colonialismo, né? A necessidade de planejar um decrescimento do extrativismo, sobretudo, né, a partir de um olhar latino-americano, de um debate latino-americano, tomar como referência as experiências dos povos originários da América Latina para propor um pós-extrativismo, né, propor saídas para essa economia extrativista. Então, a ideia é uma proposta de uma transição, reconhecer que não dá para fazer uma ruptura com esses processos radical, com esses processos econômicos baseados no extrativismo, mas que a gente precisaria reduzir a dependência do extrativismo, né? A dependência que esses países têm desse processo,
e construir estratégias que conduzam a uma economia pós-extrativista, e que isso teria que estar numa agenda progressista, e inclusive casada com essa agenda do decrescimento do norte global. Então a ideia de que precisaria ao mesmo tempo frear essa exploração predatória de recursos naturais aqui na periferia do capitalismo, junto com o processo de reversão da lógica de crescimento nos países centrais do capitalismo, que de alguma forma impulsiona esse extrativismo aqui, né? Então reconhecer aí já um processo do sistema mundo em movimento, né, para reconhecer, a partir das desigualdades estruturais aqui dos territórios latino-americanos, a busca por outra economia. E essa busca por outra economia também dialoga muito com uma agenda super crescente, né, aqui na América Latina, a agenda do bem viver. Eu de novo vou errar a pronúncia aqui, do Suma Calçai, Suma Camanha, né, são inspirações de povos originários que hoje, do que hoje é o Equador, a Bolívia, né, e que são traduzidos aí como o bem viver, buen vivir, ou bem viver, bons conviveres, né, como também um horizonte utópico, uma cosmovisão. Não é uma agenda política concreta com três demandas para amanhã, né? É uma cosmovisão nova, inspirada nos saberes dos povos originários, nas práticas de resistência desses povos ao colonialismo e essa matriz dominante de pensamento e de vida, né? Então seria o bem viver uma orientação para a construção de alternativas ao desenvolvimento. Aqui tem uma palavra-chave, né? Alternativas ao desenvolvimento. Essas alternativas sistêmicas, né, seriam um debate aí que se coloca hoje de como pensar, para além do desenvolvimento como paradigma dominante, outras alternativas de orientação da vida, né? E aí baseada sobretudo nessa experiência, nessas vivências, na relação com a natureza e com a comunidade construídas por esses povos originários. Então a ideia de desconstruir a matriz colonial, ter uma orientação de caminho, né? A partir dessas inspirações, uma orientação de um caminho baseado nos valores desses povos originários que vivem a partir de uma relação de complementariedade entre os seres vivos, né? De uma relação de não dissociação humanidade-natureza, né? Um senso de comunidade para além da competitividade, da concorrência e do individualismo que marcam, sobretudo agora a razão neoliberal, mas nosso modo de vida ocidental baseado nas matrizes coloniais e nas matrizes capitalistas. Então, a relacionalidade, a complementariedade de seres vivos com valores, né, o senso de comunidade, de convivência, dos bons conviveres cidadãos em diversidade e em harmonia com a natureza, seriam paradigmas para a construção de outras agendas políticas, né, de outras formas de vida. E esse bem viver foi aí inspiração para processos políticos importantes, que a gente pode depois aprofundar um pouco nos seus limites e possibilidades, né, no Equador e na Bolívia sobretudo. No Equador, no processo constituinte, e na Bolívia também, foram importantes para o reconhecimento do sistema de valores indígena, inclusive dos povos originários, inclusive está presente de alguma forma nos marcos legais, nos processos das constituições desses países, e que vão inclusive incorporar direitos da natureza, né? Há um marco inicial na Constituição do Equador de 2008, onde há um reconhecimento de direitos da natureza, e o próprio bem viver está presente ali como paradigma dessa Constituição, ainda que com várias contradições que a gente pode depois explorar, né? Mas aí há uma inspiração de novas formas de olhar para esse tema, né? Reconhecer a natureza como sujeita de direitos, os direitos da natureza em complementaridade aos direitos humanos, né? Os direitos da natureza ou da mãe terra, ou enfim, essa reivindicação de um outro olhar para a natureza que não seja de ruptura, de dissociação humano-natureza, né? Mas inspirado nessas outras práticas de complementariedade. Aí tem uma inspiração, e nesse sentido eu volto aqui para o Eduardo Galeano. Vamos ouvir essas palavrinhas que já são bastante conhecidas. Voy a leer unas palabritas que tienen que ver con el derecho de soñar, con el derecho al delirio, a partir de algo que me ocurrió en Cartagena de Indias hace ya algún tiempo, cuando estaba en la universidad
dando una charla junto con un gran amigo, un director de cine argentino, Fernando Birri. Y entonces los muchachos, los estudiantes, hacían preguntas, a veces a mí, a veces a él, y le tocó a él la más difícil de todas. Un estudiante se levantó y preguntó ¿para qué sirve la utopía? Y yo lo miré con lástima, digo, uy, qué lío ahora. Y él contestó estupendamente, de la mejor manera. Dijo que la utopía está en el horizonte. Y dijo, yo sé muy bien que nunca la alcanzaré. Que si yo camino 10 pasos, ella se alejará 10 pasos. Cuanto más la busque, menos la encontraré, porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Buena pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve? Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Para encerrar, o que destacaria é que quando o Eduardo Galeano está dizendo que a utopia serve para caminhar, a utopia serve para isso, para caminhar, ela não está dizendo simplesmente que serve para a gente continuar andando, ela serve para orientar para onde caminhar, né? A utopia é o que desenha o horizonte que a gente vai buscar, né? Nesse sentido, esses processos de desenho de utopias, né, também são processos de orientação de lutas políticas, de construção de propostas alinhadas nessa direção e não em outra, né? Como fazemos para nos aproximar desse horizonte, ainda que seja inatingível, a gente caminhar em direção a ele e não contra ele, né? Então são paradigmas importantes de orientação de valores políticos, de orientação de movimentos políticos, de correntes interpretativas, né? E por isso vale tanto a pena a gente se debruçar sobre isso, e seria muito interessante olhar um pouco a partir dessas diferentes perspectivas para os temas dos conflitos ambientais de vocês, né? Como que essas correntes são articuladas aí nos conflitos de vocês, se há aí uma reivindicação específica vinculada a lutas, por exemplo, por justiça ambiental nesse conflito, se há alguma perspectiva contra-hegemônica sendo mobilizada ou potencialmente podendo ser mobilizada nesse conflito que vocês estão trabalhando no tema de vocês. Muito obrigado, gente. Forte abraço. Vamos junto.